Todos já ouviram falar das horripilantes lobotomias, cirurgias macabras, realizadas à força e que transformavam pessoas ativas em seres apáticos, quase como vegetais. Muitas vezes, por ordens obscuras de familiares, por não se adequarem socialmente ou por serem simplesmente incontroláveis. E se eu disser que essas histórias têm sim fatos reais, mas também tem muitas distorções, coisas mal compreendidas e uma influência pop tão monstruosa quanto as próprias lobotomias chegaram a ser? Na verdade, tentativas de modificar a mente e o humor de indivíduos abrindo a cabeça de alguma forma datam de quase 7.000 anos na antiguidade. Há muito tempo, seres humanos queriam resolver de algum modo o problema que assolava mentes perturbadas. A maior parte dos medicamentos psiquiátricos que conhecemos hoje não existiam ainda, sendo desenvolvidos apenas nos anos 50. Por isso, é importante compreender que a busca de soluções a qualquer custo era, antes de mais nada, uma necessidade, já que os tratamentos disponíveis eram extremamente limitados e as condições sociais da época abarrotavam a sociedade e os manicômios com mentes adoecidas, com muito pouco podendo ser feito. Meu nome é Gabriel, eu sou neurocirurgião e vou te contar um pouco da história dos maiores nomes envolvidos em toda a nebulosa história das infames lobotomias. Parte da terrível fama das lobotomias se inspiraram nas controversas práticas de um neurologista chamado Walter Freeman. Ele era neto de William King, um dos pioneiros da neurocirurgia nos Estados Unidos, e o primeiro a fazer a ressecção de um tumor cerebral com sucesso. Freeman se formou médico em 1916 pela Universidade de Yale e um pouco mais tarde realizou residência de neurologia no Hospital Universitário da Filadélfia. Não parecia satisfeito com as vivências de médico clínico e acabou acompanhando também Charles Fraser, outro importante nome da história da neurocirurgia. No entanto, tudo informalmente, pois, como eu disse anteriormente, Freeman não era cirurgião. Após terminar a residência, desejava uma posição acadêmica mais elevada e, por não ter recebido convite nos locais onde se formou, acabou utilizando da influência de King, seu avô, para se tornar diretor de laboratórios no St. Elizabeth's Hospital, na cidade de Washington. O local não traria grandes perspectivas de crescimento acadêmico, mas se tratar de um manicômio de renome, acabou empolgando Freeman, que gostava de lidar com esses pacientes mais graves. Nesse período, acabou já criando certa reputação e se tornando alvo de críticas de colegas, devido aos seus métodos não convencionais para o tratamento de doenças que variavam desde a esquizofrenia catatônica até a depressão. Os métodos, que envolviam comas induzidos com insulina, com amobarbital, além da manipulação dos níveis de oxigênio dos pacientes, eram considerados duvidosos e arriscados. No entanto, seu estilo e as formas de suas apresentações, com autópsias em plateias lotadas, exibição de cadáveres e postura confiante em seus métodos, foram lhe rendendo fama cada vez mais crescente. Com isso, acabou se tornando diretor do Departamento de Neurologia da George Washington University. Ganhou prestígio também na Universidade de Georgetown, onde acabou realizando o seu doutorado em neuropatologia, escrevendo também um dos primeiros artigos na área em território americano, as bases anatômicas das doenças nervosas. Estudando autópsias, foi um dos primeiros a propor que existiam diferentes modificações nos cérebros de pacientes com diferentes transtornos mentais. Notem que até aqui, apesar de alguns pontos questionáveis, era um sujeito esforçado e interessado, um homem com facetas ruins, mas muitas boas também. Por exemplo, foi o primeiro a permitir negros e não brancos a se tornarem membros da Sociedade Médica de Colômbia quando presidente. Como então um bom homem pode se tornar um monstro? Vocês logo irão entender o poder que a fama, popularidade e falta de autocrítica podem causar. Uma das inspirações de Freeman foi Antônio Moniz, um neurologista, neurocientista e escritor português. Ele era um inovador e foi inclusive o criador da angiografia cerebral, um método diagnóstico que possibilitou a identificação de aneurismas e tumores cerebrais em um período em que não existia tomografia, muito menos ressonância. Moniz
foi inclusive médico pessoal do famoso escritor Fernando Pessoa, que o procurou, temendo estar ficando louco, e vejam só, muito à frente de seu tempo, Muniz o orientou a praticar ginástica, dispensando medicamentos e muito menos lobotomias. Juntamente com o neurocirurgião Almeida Lima, desenvolveu a leucotomia, uma técnica neurocirúrgica para o tratamento de psicoses. As loucuras, como eram popularmente conhecidas, através de trepanações na região frontal do crânio, introduziam um instrumento no cérebro, o leucótomo. Causava uma lesão e desconexão das fibras que ligavam a área frontal, onde são criadas as nossas ideias e conceitos, às demais áreas do cérebro. A intenção era de que essas conexões seriam reconstruídas, mas com nova organização. Uma espécie de reset no cérebro. Em fevereiro de 1936, realizaram um tratamento experimental com 20 pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais. Vale lembrar que na época ainda não existiam os antipsicóticos e os tratamentos disponíveis eram limitados a calmantes, comas induzidos e eletrochoques. Dos 20 pacientes, 7 teriam apresentado melhora total do quadro e 7 alguma melhora. Apenas 6 desses pacientes seguiram sem mudanças e todos supostamente sem maiores complicações. Muniz foi indicado ao Prêmio Nobel 5 vezes durante sua vida, mas o conquistou mais tarde, em 1949, justamente pelo desenvolvimento da leucotomia. Inspirado nos resultados de Muniz, as primeiras cirurgias de Freeman foram realizadas já em setembro de 1936, apenas 7 meses após o protocolo experimental do português. Alice Hud Hamat foi a primeira paciente. Ela deu consentimento para a cirurgia e então Freeman e Watts fizeram um procedimento neurocirúrgico padrão, em centro cirúrgico e com antisepsia, realizando através de trepanações uma cirurgia que durou cerca de 1 hora. Ela acordou sem problemas, descrita como feliz, e permaneceu bem por 6 dias, apresentando algumas dificuldades com a fala transitoriamente, mas supostamente evoluindo bem depois. Nesse primeiro momento, Freeman realizava todas as cirurgias auxiliando Watts, que era o neurocirurgião, nesse modelo padrão como desenvolvido por Muniz. Em menos de 2 meses, já haviam operado cerca de 20 pacientes. A fama de Freeman crescia e ele decidiu renomear o procedimento para lobotomia, demonstrando certa originalidade e lhe dando mais holofotes. Entre 1936 e 1942, Freeman e Watts já haviam operado juntos 200 pacientes, 10 vezes mais que o protocolo experimental de Muniz, em um tratamento que ainda era considerado experimental pelos neurocirurgiões. É importante que entendam que, ainda que os parâmetros éticos desse período fossem péssimos comparado com os de hoje, lembrem-se que isso tudo foi ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Neurocirurgiões não eram monstros. Na verdade, haviam muitos resultados surpreendentes, com pacientes em estado subhumano, apresentando melhora e retomada de uma rotina de vida social, deixando manicômios. Mas, evidentemente, ocorriam muitas complicações, casos péssimos, e que acabavam sendo tolerados mesmo pelos médicos mais cuidadosos, tendo em vista as limitações que existiam na época. Outra inspiração para Freeman foi o italiano Amaro Fiamberti, e por outro lado, foi um psiquiatra, mas muito interessado no estudo de diversas técnicas que pudessem tratar seus pacientes. Tomando conhecimento da técnica de Muniz, também resolveu fazer uma adaptação. Se lembrando de ter assistido Mario Dogliotti realizar algumas vezes ventriculografias através de uma punção transorbital, quer dizer, através dos cantos dos olhos, decidiu experimentá-la para acessar as mesmas áreas lesionadas por Muniz. Lembrem-se mais uma vez, Fiamberti também não era neurocirurgião, era psiquiatra. Apesar disso, tratou 10 pacientes e teve bons resultados, sem complicações e relatando boas evoluções, com melhoras dos sintomas iniciais. Ainda assim, já alertava para falhas e que não considerava que a cirurgia deveria ser tratamento padrão
para as doenças mentais, mas apenas ser considerada em casos raros, graves e sem melhora, com falha de todos os demais tratamentos. Freeman tomou conhecimento do estudo desenvolvido por Fiambert e acabou se empolgando com a técnica, por ser supostamente mais simples e fácil de ser realizada, mesmo por quem não era neurocirurgião. Chegou ao ponto bizarro de criar um veículo, o qual chamou de lobotomóvel, com o qual se deslocava pelos Estados Unidos, realizando lobotomias como quem vendesse bugigangas. Suas condutas malucas rapidamente levaram a uma ruptura com o neurocirurgião Watts, que até pediu que o hospital o impedisse, chegando a afirmar que ele não era cirurgião e que, se quisesse operar, deveria primeiro receber treinamento. Seu procedimento era feito colocando o paciente em coma com eletrochoque, dentro de um consultório comum e sem esterilização adequada. Realizava uma punção pelo canto do olho, com um malho e um martelinho, acessando o lobo frontal e, com movimentos laterais das mãos, danificava as fibras neurais. Seu instrumento ganhou até um apelido, sendo chamado de técnica do picador de gelo devido às semelhanças dos instrumentos. Desafiando as censuras do neurocirurgião, as considerações do próprio Fiambert e a cautela que o Moniz também teve, Freeman entrou numa corrida descontrolada, operando milhares de pacientes, um após o outro. Imaginem que não haviam técnicas de imagem, como tomografia ou ressonância, para programar as cirurgias e estudar o cérebro que seria operado, muito menos as tecnologias que temos hoje, que permitem mapear o cérebro durante o procedimento com altíssima precisão. Nessa época, tudo era feito praticamente às cegas, baseado em marcos anatômicos, como angulações com relação ao canto dos olhos, orelhas, por exemplo. E tudo isso ficava ainda mais grosseiro da forma como Freeman decidiu fazer. Algumas estatísticas apontam que chegou a operar quase 4.000 pacientes entre 1942 e 1967, quando acabou tendo sua licença médica impedida. Além disso, causou tamanha popularização que acabou inspirando médicos no mundo todo. Estima-se que possam ter sido realizadas cerca de 50 a 100 mil lobotomias no planeta nesse período, inclusive como medida para controlar prisioneiros e até mesmo crianças. Como seria de se esperar, as complicações dispararam, com hemorragias intracranianas, meningites, além de resultados catastróficos no estado neurológico dos pacientes, muitos severamente sequelados, especialmente por não haver uma seleção correta daqueles que realmente deveriam ser tratados com cirurgias. Com as complicações e resultados aberrantes se multiplicando, sua fama começou a se deteriorar. Um caso acabou se tornando icônico. Sua fama acabou fazendo com que Rosemary Kennedy, simplesmente a irmã do presidente John Kennedy, chegasse até ele. Ordenado pelo pai da garota e sem seu consentimento, ou sequer de sua mãe, Freeman a lobotomizou. Isso ocorreu nos períodos iniciais, quando ainda operava de forma controlada, auxiliando o neurocirurgião Watts. Apesar disso, o caso acabou sendo um dos que evoluíram de forma catastrófica, deixando Rosemary severamente sequelada. Mais tarde, somados aos numerosos outros casos, acabou atraindo os holofotes públicos, dilacerando a imagem de Freeman, mas também as da psicocirurgias, despertando a repulsa e fúria da mídia e da arte, com livros e filmes como Um Estranho no Ninho de Jack Nicholson, por exemplo, tratando as psicocirurgias como monstruosidades e os neurocirurgiões como impiedosos demônios. Com o desenvolvimento das primeiras medicações antipsicóticas a partir dos anos 50, que chegaram a serem consideradas lobotomias químicas, as cirurgias rapidamente caíram em desuso, praticamente desaparecendo e se tornando proibidas na maior parte dos países, uma vez que as medicações eram reversíveis e muito menos invasivas. A verdade é que as psicocirurgias seguiram silenciosamente estudadas, apesar de Freeman, estudos que auxiliaram muito na compreensão dos transtornos da mente e do humor, e ainda hoje seguem existindo.
com aplicações muito restritas a pacientes muito bem selecionados, com técnicas muito mais avançadas e muito menos invasivas, tendo lugar para ajudar alguns pacientes que não têm mais esperanças em outros recursos. Querem um vídeo sobre a atualidade das psicocirurgias? Deixem aí nos comentários tudo o que querem saber. Muito em breve faremos um novo vídeo exclusivamente sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima.